Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nós já estamos reunidos neste momento em que nós vamos iniciar então a nossa palavra, o nosso estudo para hoje à noite, amém? E neste momento eu estou aqui com parte da família juntos, né? Estamos juntos aqui no nosso lar e queremos neste momento louvar ao Senhor com um hino de número 547 da harpa cristã, o hino O Rei Está Voltando. Vamos louvar ao Senhor, nós vamos cantar este hino e após nós já estaremos então ministrando aos irmãos nesta noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão chegando agora, que estão entrando, para poder participar conosco deste momento de adoração a Deus, momento de reflexão na palavra de Deus. Certamente Deus tem uma palavra para todos nós nesta noite. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Então vamos louvar ao Senhor, hino de número 547 da harpa. O Rei está voltando. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira destes santos nessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do seu Filho, que aparece além do véu, e o templo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos,
Quero convidá-los aqui a lermos o texto sagrado que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, o versículo 4 até o versículo de número 8. Colossenses capítulo 2, versículo 4 ao versículo de número 8, que diz assim: Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em graça, em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Muito bem, meus irmãos, eu estava hoje em oração, orei ao Senhor e o Senhor confirmou essa palavra ao meu coração, visto até pela preocupação como servo do Senhor, servindo a igreja do Senhor, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na congregação de Vila Operária. Há sempre uma preocupação da nossa parte e hoje, quando eu orava à tarde, esse versículo me veio ao coração, então logo o versículo 4 me veio ao coração e diz: ninguém vos engane com palavras persuasivas. E diante de tantas coisas que temos passado esses dias e tantos comentários que nós temos visto na televisão, nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, eu fiquei um tanto preocupado e eu faço minha as palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse aqui aos irmãos de Colossos, falando para os irmãos o seguinte, ele disse: olha, irmãos, ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, e me alegrando e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Estava vendo, e faço minhas palavras de Paulo, como disse aqui, sabendo que mesmo estando ausente, que mesmo estando longe dos irmãos, eu me alegro porque tenho visto muitos dos irmãos se manifestando acerca da oração. Nós estamos em consagração, jejuando, buscando ao Senhor, para que o Senhor traga uma solução para a nossa nação, para o mundo, para o nosso estado, para a nossa cidade aqui de Maringá. Enfim, para que o Senhor abençoe e guarde os nossos irmãos, os nossos familiares. E diante disso temos visto tantas coisas e temos sido bombardeados por tantas informações. E esse texto veio ao meu coração justamente porque a igreja de Colossos, bem como a igreja naqueles dias, a igreja primitiva de modo geral, ela estava sendo bombardeada por tantas doutrinas, por tantos ensinamentos, falsos profetas, falsos ensinamentos naqueles dias, e estavam persuadindo muitos irmãos, e muitos estavam se desviando da fé. Uma das doutrinas que mais perseguiu o povo naqueles dias foi o gnosticismo. A igreja vinha sofrendo ataques do gnosticismo. O gnosticismo, segundo a história, acredita-se que ele nasceu ali por tempo no Império Persa. Começou ali pelo Império Persa, depois se fortaleceu no Império Grego, e ele criou um corpo maior já no Império Romano. Já na época do cristianismo, ele cresce e cria realmente um corpo assim,
e começa então a fazer oposição à igreja de Cristo. O problema é que Paulo vinha falando aqui, porque muitas pessoas dentro da igreja, muitos de nossos irmãos, eles ouviam ensinamento de gnósticos, ou pessoas que não se convertiam, que se convenciam e iam para a igreja, fazer parte da igreja. Alguns deles ali, eles se desviavam nessa questão do gnosticismo, se deixavam vencer pelos argumentos do gnosticismo, e eles então começavam a perverter a fé de outros irmãos. O gnosticismo, a própria palavra gnosis, significa conhecimento. O gnosticismo pregava naqueles tempos, e ainda prega nos dias atuais, que o homem ele passa a ser salvo, a ter salvação, a partir do conhecimento dessa crença. O gnosticismo não acredita em Deus como nós acreditamos. Muito pelo contrário, ele acredita em deuses. Ele não acredita em demônio, em Satanás, na força do inimigo de Satanás, do inimigo de Jesus. Não. O gnosticismo, ele prega que existe dois deuses. Existe um Deus mais forte e um Deus mais fraco. O gnosticismo mostra Satanás como um Deus que criou o mal, mas ao mesmo tempo ele não mostra que é Satanás. O gnosticismo ele prega que o nosso Deus que criou os céus e a terra foi um Deus mau. Por isso que acontecem tantas pestes, tantas pragas, tantas coisas que acontecem de errado no mundo, por culpa desse Deus, e que existe um outro Deus que transcende todo o conhecimento, e esse sim era um Deus bom. Mas esse Deus que nós servimos, na visão do gnosticismo, é um Deus mau. Eles não acreditam em Deus e Satanás, não acreditam na criação, na forma como nós cremos. E eles vinham persuadindo, através dessa crença, vinham persuadindo os irmãos a não acreditarem no sacrifício de Cristo, a não acreditarem na cruz de Cristo, não acreditarem na salvação, e muitos se desviavam. Por que muitos se desviavam? Porque essa crença era pregada até por muitos irmãos que estavam ali no nosso meio, pessoas do nosso meio que eram cristãos, muitos deles que até profetizavam no meio do povo de Deus, já no tempo, na igreja primitiva, se levantavam com essa crença pregando e causava dúvida no meio dos irmãos, e muitos irmãos acreditavam, e de forma errônea eles acabavam por crer e se desviavam da verdade. Então Paulo, ele sabendo dessas coisas, ele escreve aos irmãos de Tessalônica e diz assim: ó, digo isto para vocês, meus irmãos, que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Cuidado com as palavras que vocês estão ouvindo. Ah, mas pastor Paulo, quem está pregando para nós é o irmão João. Quem está pregando para nós é o irmão fulano de tal, que é conhecido, está aqui no nosso meio. E olha a palavra dele. Então Paulo vinha pregando, dizendo: irmãos, ninguém vos engane com palavras persuasivas. Cuidado com essas palavras, viu? Tome cuidado. E Paulo vinha dizendo assim: olha, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tome cuidado para que ninguém, através desses falsos ensinamentos, faça com que vocês se desviem da verdade e se tornem uma presa fácil na mão do inimigo. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Tanto que João chegou a escrever. João escreveu na primeira epístola que João escreve, no capítulo 2, e já no versículo 19 e versículo 20, João diz assim: olha, vocês precisam tomar cuidado, porque esses falsos ensinadores, esses falsos profetas, esses homens que na verdade são como o anticristo, eles vêm ensinando, e eles disseram o seguinte: olha o que João diz: saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco, mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Aí João vem dizendo o seguinte: olha,
Ah, mas é um pastor que está ministrando, é um pastor que está pregando, alguém está profetizando, está falando em línguas estranhas, está profetizando. De fato, meu irmão, são línguas estranhas mesmo. Estranha do Espírito Santo, estranha de Jesus Cristo, estranha da palavra de Deus. Alguém vai dizer, pastor, mas o senhor não crê nos dons espirituais? O senhor não crê no batismo com o Espírito Santo? Ora, irmãos, principalmente, eu sei que muitas pessoas poderão estar assistindo agora e outras poderão assistir depois que terminarmos esta live. Muitos virão assistir depois. Alguém pode pensar assim, nossa pastor, mas o senhor não acredita, o senhor duvida das profecias, o senhor duvida dos dons espirituais? É simples. A igreja do Senhor em Vila Operária, a igreja do Senhor em Maringá, que me conhece, em todos os lugares onde já pastoreei até hoje, sabe muito bem quem é o pastor Daniel Brito, sabe que sou homem espiritual, que creio no batismo, Espírito Santo, e como diz Paulo, falo línguas, e até muitas línguas, talvez mais do que todos vós. Creio nos dons do Espírito Santo, sei que as profecias são de Deus. E quando a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe, não estava falando da profecia pelo dom da profecia ministrado por Jesus Cristo no batismo com o Espírito Santo. Não, ele estava falando desta profecia, viu? Da palavra de Deus. Então, não havendo o ensinamento da palavra de Deus, o povo se corrompe. A preocupação de Paulo ao escrever a sua carta é para que os irmãos tivessem o pleno conhecimento da palavra, que se firmassem no Senhor Jesus Cristo, a fim de que não se tornasse uma presa fácil na mão do inimigo e viesse se corromper, ouvindo falsos ensinamentos e desviando-se da verdade. Meus irmãos, João diz que naqueles dias muitos já tinham se levantado, e ele já dizia antes deste versículo, no contexto anterior, filhinhos, é já a última hora, porque sabemos que é a última hora, que já tem se levantado muitos anticristos no nosso meio. João estava dizendo, eles disseram que eram dos nossos, mas na verdade eles não são dos nossos, irmãos, porque se eles fossem dos nossos, eles não tinham saído do nosso meio, tinham permanecido conosco. E João, para concluir, diz assim, no versículo 20, mas vós tendes a unção da parte do santo e conheceis todas as coisas. Irmãos, nós temos que buscar o discernimento espiritual para nós sabermos o que vem e o que não vem de Deus, o que procede e o que não procede de Deus. Nós temos que tomar o cuidado para não ser presa fácil na mão do inimigo. Nos dias de hoje, veja, a igreja enfrentava esses problemas, meus irmãos. Os irmãos já enfrentavam as fake news naquele tempo. Hoje nós estamos vivendo um bombardeio na internet. E o que tem me preocupado tanto é o fato de muitos irmãos lerem, ouvirem e repassarem com uma facilidade tremenda as mensagens para frente. Tem pessoas que malemar ouvem a mensagem e já repassa. E aí, as pessoas no final dos vídeos falam assim, se você ouviu essa mensagem, repasse para o maior número de pessoas possível. E as pessoas repassam. Se você gostou dessa mensagem, essa profecia que eu estou profetizando, se você gostou dela, se você ama alguém, passe para quem você ama. Ai meu Deus, nossa, eu amo pelo menos 1000 pessoas nos meus contatos, mando para todos os meus contatos. E aí, pessoas que às vezes não têm a mesma saúde espiritual que eu tenho, que você tem, irmão. Ele ouve essa mensagem enganosa e isso pode trazer um fruto negativo na vida dessa pessoa. E essa pessoa venha a não ter mais interesse em conhecer o Evangelho, achando que tudo no Evangelho dali para frente é a mesma balela que ele ouviu através de falsas profecias e falsos ensinamentos que nós recebemos muitas vezes. A exemplo disso recebemos agora, esses dias, aí falando do pastor Gerson, que agora em saudosa memória, esse pastor que faleceu, dormiu no Senhor há 2 dias atrás. Aí espalharam um grande homem de Deus, pastor de uma grande igreja aí no nordeste do nosso país. E este homem que dormiu no Senhor, um homem com a sua fé ilibada, com a sua vida
devota a Deus, com todo cuidado, baseado sempre na palavra de Deus. Bastou o nosso irmão partir para a eternidade para alguém colocar, irmãos, uma mensagem embaixo de alguém profetizando, dizendo que Deus estava visitando a nação, que ia mandar muitas pragas e que o povo ia morrer, etc e tal. E aí as pessoas já começaram a compartilhar: nossa, olha, e antes dele morrer, 2 dias antes dele morrer, ele teve essa profecia. E as pessoas, irmãos, houve milhares de compartilhamentos e de curtidas, e pessoas mandando via WhatsApp para milhares, talvez milhões de pessoas ouviram essa mensagem. E eu fiquei tão triste, porque eles colocaram a mensagem e fui procurar saber, e não tem nada disso. Agora tem um outro vídeo de um pastor, de um evangelista, desmentindo isso, dizendo: nosso pastor é um homem sério, nosso pastor não faria isso. E quantos de nossos irmãos que compartilham mensagens desta forma e chegam a muitas pessoas? Primeiro, meus irmãos, preste atenção às mensagens. Essas pessoas que profetizam dessa forma, muitas vezes nem cristãos não são, eles estão rindo muitas vezes nas costas dos crentes. Irmãos, preste atenção. Alguém fala assim: olha, tem uma pessoa que se levanta na madrugada e diz assim: Deus me deu uma mensagem agora, e começa a falar em uma língua, e de repente ele fala assim: olha, Deus está falando que o juízo vai vir sobre a terra, e todas essas coisas estão acontecendo, e Deus me visitou, e coisa e tal e coisa, e agora vocês façam chegar no maior número de pessoas possível essa mensagem. Oh, irmãos, misericórdia. Irmãos, Jesus Cristo não precisa de Facebook e WhatsApp. Quem precisa sou eu para vos alcançar, meus irmãos. Eu é que preciso dessa ferramenta para alcançá-los através da palavra de Deus. Mas Jesus não precisa de WhatsApp. O nosso Senhor, Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. O nosso Senhor, como onipotente, irmãos, Ele tem poder para exterminar todo e qualquer vírus a qualquer momento. O nosso Deus, Ele tem poder para solucionar todos os problemas. Ele tem poder para matar e poder para vivificar, porque Ele é Deus, todo o poder é dEle. Ele é o onipotente, o único que detém todo o poder. O nosso Deus, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Se o nosso Deus quiser comunicar agora uma palavra para todo ser humano, os 7 bilhões e 200 milhões aproximadamente de habitantes no planeta Terra, o nosso Deus, Ele tem essa condição de falar neste momento com cada um em particular, porque Ele é o único que consegue estar presente em todo momento. Então o nosso Deus não precisa passar uma mensagem. Se Ele passa uma mensagem para mim e diz a igreja, eu repasso a igreja. Agora, o meu Deus não precisa falar assim: grave essa mensagem agora em WhatsApp e ajuda o mais rápido possível, porque eu preciso da ajuda de vocês, porque quanto mais mensagens vocês passar, mais curtida receber, mais gente vai ver a minha mensagem, meu servo. Nosso Deus não precisa disso. Nosso Deus não precisa do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, não precisa do Twitter. Nosso Deus não precisa dessas coisas. O nosso Deus é onipresente, Ele está em todo momento. Ele está aqui agora no meu escritório, porque eu posso sentir a sua presença ao ministrar para os irmãos. Mas Ele está presente do teu lado, irmão. Creia, confia que Ele está junto de você neste momento, e que Ele pode compartilhar de tudo com a tua vida. Não há necessidade que o inimigo venha fazer de você uma presa fácil. Não caia nas artimanhas do inimigo. Não curtam as coisas de qualquer maneira. Não enviem de qualquer maneira. Veja: pastor, mas o homem pode ser uma bênção, estava falando muitas línguas. Então, irmãos, vejam bem. Quando vocês ouvirem o teu pastor ministrando, ou um dos nossos ministros da igreja, ou o nosso pastor presidente, ou um dos nossos pastores do campo, pessoas que você conhece, que você sabe o endereço e tudo, que você for repassar, você diz assim: olha, essa mensagem foi pregada pelo pastor Daniel Fernandes Brito, dia tal hora da noite ou do dia, ele ministrou isso aqui, ele é de Maringá, ele é pastor na Vila Operária. Há uma identificação, irmãos.
As coisas devem ser feitas com responsabilidade. O inimigo está enganando muitas pessoas e nós não podemos ser presa fácil, porque nós vamos propagar mentira. Nós que somos propagadores do Evangelho, que temos uma verdade nas nossas mãos, não podemos perder tempo falando, repetindo o que os nossos políticos dizem na televisão. Nós não podemos, mas eu acredito que deva ser dessa forma, e propaga o que o teu partido político diz que você deve falar. Nós não podemos ser dessa forma, meus irmãos. Nós temos que ser imparciais. Nós somos propagadores do Evangelho de Jesus Cristo, esta palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, cortante, que entra ao ponto de dividir a alma do espírito e junta em medula. Ela entra onde o ser humano não pode entrar, onde a medicina não entra, onde a ciência não entra, onde o teólogo não consegue dividir a alma do espírito. A palavra de Deus é poderosa, ela consegue, e nós somos portadores dessa palavra, porque o Senhor revelou a nós. O próprio Jesus disse: eu te agradeço, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos meus pequeninos. Nós somos esses pequeninos que o Senhor escolheu para nos revelar esta palavra, e por isso, meus irmãos, não sejamos presa do inimigo. Nós recebemos o Evangelho, nós aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor. Mas pastor, como eu vou saber se é verdade ou não é verdade? Se você não sabe, não tem certeza, não divulgue, não propague. Na dúvida, ligue para o teu pastor, ligue para um mentor, porque às vezes nem sempre o teu pastor, às vezes é o teu mentor. Mas você pode ter uma pessoa conhecida, um mentor, que pode te ajudar neste momento. Então, não seja presa fácil na mão do inimigo, na mão das pessoas aí fora que querem aproveitar, às vezes, do teu pouco conhecimento, da fraqueza, ou quer te pegar como incauto, como alguém que não está preparado naquele momento, e faz com que você propague algo que não é de Deus, ou que você acabe acreditando. Às vezes você nem propaga, mas fica acreditando. Veja, irmãos, esses dias veio uma mensagem, e a mensagem dizia o seguinte: olha, eu estou derramando a minha ira sobre a terra, porque os homens estão pecando, os homens estão falhando, os homens estão em pecado, e eu estou assim enojado com isso, e agora, porque o homem está zombando de mim, então agora, diz o Senhor, eu estou acabando com tudo, enviei esta peste, falando sobre o Covid-19. Irmãos, que besteira! Como pode o nosso Deus, que é um ser tão bom, um ser tão maravilhoso, sim, um dia ele será juízo, mas hoje ele é misericórdia, a porta da graça está aberta, e aí o nosso Deus diz que enviou então um vírus para matar as pessoas. Mas eu não estou entendendo, como pode o nosso Deus enviar um vírus que mate só os velhinhos? Perdão, irmãos, a grande maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas de idade. Como assim? Mas não são essas pessoas de idade que fizeram o tal filme que estão dizendo, porque esses dias apareceu assim, uma pessoa falando assim, todo mundo curte, todo mundo passa para o outro irmão, dizendo: olha aí, fizeram um filme acusando Jesus de ser gay. Fizeram não sei o que, fizeram no carnaval o diabo batendo em Jesus Cristo, fizeram isso, agora estão vendo a mão de Deus. Mas a mão de Deus tinha que ter vindo então somente sobre a escola de samba. A mão de Deus teria que vir então somente os artistas da Globo que fizeram um filme. Não tinha que vir sobre os nossos idosos. Irmãos, viu como a mensagem é mentirosa? Viu como ela pega os incautos, ou seja, as pessoas despreparadas? Vocês viram como é fácil enganar as pessoas, e aí as pessoas repassam. Um dia disseram para mim, há pouco tempo atrás agora, disseram para mim assim: olha, se você der tantas curtidas aqui, quem compartilhar tantas vezes quando der 1 milhão de compartilhamento, nós vamos tirar do ar o filme. A Netflix vai ter que tirar do ar o filme que está falando, que está ridicularizando o cristianismo, e falar o nome do filme. E eu disse, parei, pensei, mas para curtir aquilo ali, parei, pensei bem, falei: não, esse negócio está errado.
porque não, nós temos que lutar e defender o evangelho. Eu falei, pera lá um pouquinho, eu não tenho nenhum evangelho para defender. Quem tem evangelho para defender é o Senhor Jesus, no nome da igreja. O Senhor Jesus Cristo, se Ele quiser, se o nosso Deus quiser, Ele extermina a terra com um sopro que sai da sua boca, no mesmo momento. Então, espera lá. Então eu preciso fazer isso? Espera lá. Deus, Ele é poderoso para se defender, irmãos. Ele é o nosso Deus. Ele diz, minha é a ira, minha é a vingança, diz o Senhor. Viu? É dele, não é nossa, não é eu e você, meus irmãos. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Vocês acham que eu não fico irado às vezes? Triste, amargurado, chateado, nervoso, enraivecido, quando as pessoas fazem isso do Evangelho, fazem chacota do Evangelho, ou falam do nosso Deus, ou do cristianismo, ou do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, eu fico triste, fico e oro a Deus, e peço a misericórdia, porque o próprio Senhor Jesus na cruz, Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas e como vai ficar, pastor? Não se preocupe, irmãos. Covid-19 não é grande tribulação. Já veio outros, e veio esse, e possivelmente virá outros, mas ainda não é o fim. Fique sabendo, meus irmãos, que quando Deus tiver que julgar esta terra, é bom que eu e você não estejamos aqui. É bom que nós não estejamos nesse cenário. Por isso temos que servir ao Senhor com sabedoria. Servimos ao Senhor para sermos arrebatados no dia da sua vinda. Porque o Senhor Jesus Cristo descerá. A voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, diz a palavra do Senhor. Os mortos ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Nos encontraremos com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos livres. E aí, meus irmãos, vai haver tribulação. Aí vai haver grande tribulação. Aí vai ter sofrimento nessa terra. Meus irmãos, isso que está acontecendo agora não é nem o ensaio da grande tribulação. Meus irmãos, as coisas que estão acontecendo agora não passam perto do momento que vai vir sobre a terra. Meus queridos irmãos, prestem atenção. Isolamento nenhum nessa terra será capaz de conter a abertura dos 7 selos. Nenhum tipo de isolamento o homem pode se esconder onde quiser. Não vai conter as 7 trombetas que serão tocadas no Apocalipse. Ninguém poderá fugir, meus irmãos. Lá no Apocalipse a Bíblia diz assim, que se aqueles dias não fossem abreviados, não restaria ninguém. Nós sabemos pela palavra de Deus que 2/3 da terra irão morrer naquele dia. Mas nós temos uma palavra, porque nós cremos no arrebatamento da igreja. E ele diz assim, porquanto guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Ele diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Queridos irmãos, preste atenção, nós não estaremos aqui, meus irmãos, no dia do sofrimento. Então não tenhamos medo agora, sejamos valentes e vamos nos guardar do inimigo e do mal. Vamos fugir dessas coisas e vamos pregar o Evangelho e dizer para as pessoas que estão sofrendo, olha, a você que está aí, que está fadado a morrer até pelo Covid-19, você que está fadado a ficar com sequelas, com muitos problemas, preste atenção. Se essa doença vier hoje e a tua vida for ceifada, você já conhece Jesus Cristo, o Senhor? Você já aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida? Se você não fez, procure fazer o mais rápido possível. Se você estiver afastado da igreja, procure se consertar o mais rápido possível, porque Jesus certamente está voltando. E a Bíblia diz, se ele tardar, espera-o. Ele diz, mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Meus irmãos, é esse evangelho que estamos pregando, o evangelho de Jesus Cristo que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, de um Senhor que é poderoso. E volto a afirmar para os irmãos,
ele não tem outra palavra. Se for pregado outro evangelho, Paulo disse sobre isso. Paulo disse: se for pregado outro evangelho, uma outra palavra, que não seja essa daqui, que seja considerado maldito. Diz: ainda que seja por uma visão de um anjo que descer do céu, ainda que seja por um ser de luz que aparecer como um anjo de luz. Não, vocês não acreditem nisso, porque o evangelho já foi pregado, e nos resta agora, meus irmãos, a salvação e a perdição para aqueles que ficarem aqui. Então, meus irmãos, que ninguém vos engane, que ninguém vos faça presa sua. Vamos ficar com a palavra de João. Faço minhas palavras de João ao dizer a vocês, irmãos: vós que sois espirituais, nós que somos espirituais. João diz: mas tendes a unção da parte do Santo e sabeis tudo. Ore a Deus, peça discernimento a Deus, peça conselho a outras pessoas que tenham talvez um pouco mais de conhecimento ou maturidade na fé cristã, no evangelho, para que você possa dar resposta a outras pessoas. E a Bíblia diz que a nossa palavra, ela seja temperada com sal, para que nós possamos saber como responder a cada um. Irmãos, não vos defraudeis uns aos outros, diz a palavra. Não é momento de discussão em família, não é momento de briga, de intriga por partido político, por Covid-19, por gripe A, e seja qual for o problema. Agora é hora da igreja orar, agora é hora da igreja buscar a unção do Espírito de Deus, para ter discernimento de todas as coisas, e saber que o inimigo, sim, ele está aí batendo, e essa doença pode ser por parte de Satanás, mas a Bíblia diz que tudo que o homem ceifar, certamente ceifará. O homem destrói a natureza, o homem age com seus conhecimentos de tantas formas, diversificadas formas. O homem age assim, e aí começa a colher frutos, epidemias, outros tipos de doenças, muitas, quem sabe, criadas até num laboratório, tentando buscar a solução para alguma coisa, e por um acidente eles criam doenças e doenças e doenças. Até porque a Bíblia diz que tantas pestes, por causa da própria falência do homem, o pecado que denigre o homem, que separa o homem de Deus. Mas, meus irmãos, vós tendes a unção da parte do Santo e conheceis todas as coisas. Meus queridos, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Guarde esta palavra, diz o salmista: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos amados, nós vamos orar nesse instante. Eu deixo essa palavra com todo o temor do Senhor, para a tua vida, para as nossas vidas, que o Senhor venha nos edificar. Mas, puxa, pastor, não esperava no domingo à noite ouvir uma palavra dessa. A todos vocês que me conhecem, eu não sou pastor de bater em ninguém, de ferir ninguém. Não, sou homem que velo, que cuido e zelo por pregar a palavra de Deus como ela é. Se alguém tiver em dúvida, se algum teólogo estiver assistindo e quiser conferir o que estamos falando dentro da palavra de Deus, eu estou aqui. A palavra de Deus está sendo pregada. Sou um homem de Deus, um homem simples, mas com uma palavra da verdade nas minhas mãos, pelo chamado que recebi do Senhor. E o meu ministério é servir a igreja do Senhor no ministério da palavra, e isso eu estou fazendo. Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Que Deus guarde todos vocês nessa semana, e permaneçam assim, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que todo o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos neste momento, Senhor, e rogamos, meu Deus, a tua bênção, te agradecendo, ó Senhor, pela palavra que o Senhor nos dá nesta noite. Eu te louvo, Senhor, pela igreja que o Senhor me confiou. Eu te louvo, meu Deus querido, por aqueles teus servos que estão ouvindo agora através desta live. Senhor, eu te louvo, meu Deus querido, pelos teus filhos que ainda serão alcançados por causa da tua palavra. Pessoas que poderão ver depois futuramente, meu Deus querido, e serão abençoados. Alcança-os, ó Pai, porque a tua palavra não tem limites. Ó
Ó Deus, eu te louvo e te exalto nesta noite pela saúde, pela vitória que o Senhor tem nos dado, de dar-nos o conforto do nosso lar, de estarmos aqui, Senhor, mesmo nessa quarentena, podendo adorar o teu nome e te servir. Senhor, guarda os teus filhos, dá saúde aos teus servos, Pai amado, guarda, livra-nos de todo mal, Senhor, ajuda-nos a termos unção do teu Espírito para termos discernimento e procurar, Senhor, fazer aquilo que te agrada. Pai, em nome de Jesus, eu ministro a tua bênção à tua igreja e a todos aqueles que nos ouvem nesta noite, nesta oportunidade, em o nome de Jesus. Amém e amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas abundantemente sobre cada um de nós. E nós podemos dizer juntos, meus irmãos, amém. Deus abençoe a todos vocês.